A arquitetura é mais do que uma profissão, ela é um verbo, é arquitetar. Faço música, escrevo, faço teatro, gosto de desenhar histórias em quadrinhos. E se o mundo for salvo, será pelo mérito das crianças. É através da imaginação que o ser humano é o que é hoje. Eu sou o Cláudio Levitan. Na cidade em que eu te encontrei, havia outra dentro dela sutil, quase que não percebi. Eu entrei na URGS em duas faculdades. Eu entrei na filosofia e na arquitetura. Na época a gente tinha que fazer 2 vestibulares, né? Então eu fiz para as 2 faculdades e passei nas 2. Comecei a cursar as 2 ao mesmo tempo. A faculdade de filosofia estava com um período também de intervenção da ditadura, né? Eles expurgaram a grande maioria dos professores. E aí eu larguei a filosofia e em função da grande intervenção na faculdade. A arquitetura tinha um outro quadro. E na faculdade de arquitetura eu entrei em 69 e tive como colegas pessoas muito legais. No ano anterior, a faculdade teve um grande seminário, muito importante para debater currículo da faculdade. Então havia uma efervescência nos estudantes com relação a essa tentativa de modernizar a faculdade, né? Com professores muito legais também na época. E o que aconteceu foi que a faculdade começou a partir de 69, vários professores nossos foram expulsos, pouco a pouco, né? Então isso afetou muito assim nossa relação corpo-discente, corpo-docente. Havia dentro da faculdade um movimento muito forte cultural. A faculdade de arquitetura, nesse período nosso ali que a gente conviveu, ela recolheu muitos alunos de outras áreas, gente que queria fazer belas artes, mas a arquitetura tinha era mais efervescente culturalmente. Então, nós tínhamos essa diversidade de alunos e de tentações, era muito divertido, se fazia muitos trabalhos, tinham professores ótimos que provocavam, que nos ajudavam, que entravam na nossa... incentivavam isso também. Pelo fato da faculdade ter essa concentração, não só dos alunos da arquitetura, mas alunos de outras faculdades, haviam muitos encontros culturais. O próprio diretório acadêmico da faculdade, o DAFA, era muito ativo, tinha os bailes da arquitetura, havia uma festa grande, assim, permanente dentro da escola, né? Essa ação do diretório acadêmico, efervescente e criativa, permitia que a faculdade fosse um ambiente cultural muito provocador. E, inclusive, também na própria área docente, né, tinham questões que eram tratadas, como histórias em quadrinhos, a questão da cultura, a comunicação de massas. Como a arquitetura é uma área, uma ciência, uma faculdade que abraça um universo muito amplo de discussões, né? Desde a história da arte, a história das culturas, das civilizações, né? Até as questões, e nisso aí então envolve todos os movimentos artísticos, também envolve as questões espaciais, as questões matemáticas, era uma coisa muito ampla, assim, e essa amplitude acontecia mesmo, não só dentro das aulas, mas principalmente muito fora, né, no ambiente nos corredores da faculdade, né? E muita gente vinha usufruir desses movimentos, né? Existiram movimentos, o Arquisamba, o Arquitrauma, o Festival de Música Universitário, o Festival Universitário de Música, aconteceram em 2 anos, 68, eu não estava ainda na faculdade, depois 69, foi considerado o festival mais tropicalista do Brasil, né? Bonjour, mon ami, ça va? Entrez, c'est chez toi. C'est chez toi. O Pato Macho foi uma aventura
de uns jovens da época, né, o Veríssimo, o Zé Pinheiro Machado, o Polidoro, o Cláudio Ferlauto. Eles resolveram fazer um tipo de um pasquim em Porto Alegre. E então eles me convidaram para ser um dos colaboradores na área do desenho, né? O jornal viveu 15, assim, foram 15 publicações só, né? Exatamente por conta desse clima muito, eu acho, inconveniente até, né? E o Pato Macho foi um jornal que também queria buscar caminhos novos, tanto na publicação quanto no humor, na discussão, na brincadeira, né? E aquilo mexeu com toda a sociedade porto-alegrense. Em certa medida havia algumas ações assim, alguns tocavam em algumas figuras importantes. E como eles tinham essa capacidade de, hoje em dia seria uma vergonha, né? Alguém dizer não coloca essa matéria no jornal, porque isso tu não pode dizer que o fulano é corrupto. Antigamente eles não deixavam, ninguém era corrupto porque não podia sair isso, né? Nós fizemos o Grilos na faculdade e na Grilos tinha muito desses, o Beto, eu, o Edgar, e ali eles escolheram a gente para fazer esse desenho, assim. E aí havia essa comunhão. O Cláudio Ferlauto, que era um dos editores, era da faculdade. Eu não me lembro se ele já tinha se formado como arquiteto ou ainda ele estava fazendo a faculdade, né? Mas a arquitetura estava também enrolada na criação do Pato Macho, né? Tanto eu, Beto, como o Cláudio Ferlauto e outros também. Eu acho, assim, por várias reflexões pessoais, que eu comecei a aprender tudo ao mesmo tempo. Até porque na minha casa, o meu pai, o meu tio, que era gêmeo, junto com a minha mãe, as minhas tias, irmãs da minha mãe, eles gostavam muito de cantar, de tocar, de desenhar. Até o Nico e o Ike dedicaram o primeiro LP a eles, aos Pipinelas, que eram meu pai, minha mãe, meu tio, que faziam um tipo de um espetáculo parecido com tangos e tragédias, sabe? Então havia teatro, música, eles construíram lá em Ipanema uma casinha em miniatura, que até hoje a gente está tentando preservar ela. Desde que eu era criança, eu nasci dentro daquela casa, assim, saí do ventre da minha mãe e comecei a engatinhar naquele jardim. E dentro do ventre da minha mãe eu ouvia ela cantar. Ela cantava e eu acho que a música nasceu ali também, né? Depois a gente brincava de construir casinhas, de pintar, aprendi com a minha tia a desenhar, então tudo muito na infância, assim, né? Mas eu não sabia disso, as coisas foram vindo, né? Eu aos 12 anos, 11, 12 anos, comecei a escrever, cheguei a fazer diversos livrinhos, né? E descobri, tinha um brinquedo que era com os carimbos, e comecei a bolar, fazer uns desenhos, né? E hoje esses desenhos, eu olhando, era nada mais do que a tipografia, as impressões do Gutenberg, né? De certa forma eu queria fazer uma gráfica, né? Para imprimir meus livrinhos. Em função do que eu falei dessa casinha, que era o meu pai e meu tio especialmente, que era irmão gêmeo do pai, construía casinhas em miniaturas, a minha mãe fazia em cimento Branca de Neve, Sete Anões, Rapunzel, todas as histórias do Grimm, do Andersen, Walt Disney, tudo isso estava dentro do jardim e todo final de semana nós brincávamos, eles brincavam e a gente ficava junto ali, né? Então a história infantil era uma coisa que era o meu ambiente, assim, né? Não era nem uma contação, era uma vivenciação, né? Era a vivência da história mesmo. Já naquela época eu já tinha escrito algumas histórias infantis, entre elas uma que eu escrevi aos 11, 12 anos, que eu guardei e que quando eu tive o Lucas e a Karina, nossos filhos, né? Eu passei a contar para eles essa história e passou a ser um sucesso na turma deles, né? E aí, mais adiante, o Lucas, acho que tinha uns 8 ou 9 anos, até me ajudou a desenhar. Aí eu resolvi fazer um livro, que
se chamou Porão Misterioso e que foi um sucesso, assim, e ele já previa um segundo e um terceiro, uma trilogia, né? Então eu sempre curti muito as crianças, o teatro infantil. Na época que eu estava fazendo o Pato Macho, nós fizemos a primeira montagem em teatro do Flix do Ziraldo, em Porto Alegre. Eu fui o primeiro Flix do Brasil, até o Ziraldo me disse isso, né? Em 1970, a Maria Helena Lopes montou a peça e essa peça fez muito sucesso. E ali eu fiz a música, fui o Flix e também ajudei nos desenhos do cenário. E daí o Flix foi o que me levou também ao convite da Mary Weiss, tudo naquele período mesmo, 75, 76, quando o Mário Quintana lançou o Pé de Pilão. Então ela me sugeriu de fazer a música do Pé de Pilão. Aí eu comecei a compor, convidei o Vitor, o Nico e o Vitor, né, para a gente fazer juntos as músicas. Então o teatro infantil e a história e a literatura infantil sempre está junto, né? Eu gosto muito. E eu acho, até tem um provérbio Yiddish que eu acho muito legal, que diz que se o mundo for salvo, será pelo mérito das crianças. E em certo sentido se nós não investirmos nas crianças, ou melhor, não atrapalharmos essa boa vontade, essa generosidade, os lados positivos que o ser humano tem quando ainda está descobrindo o mundo, se nós não investirmos convenientemente nisso, nunca teremos uma humanidade com aquele espírito de justiça que a gente pretende, né? Então eu acho que a criança é, além de tudo, uma fase, um momento do homem muito importante. E eu acho que a imaginação, isso o Gaston Bachelard disse, a imaginação muito mais do que a razão. Eu não me lembro da frase dele, mas em certo sentido é o que nos faz encontrar a força da humanidade, né? Porque é através da imaginação que o ser humano é o que é hoje. Não pela razão, mas pela imaginação. E a imaginação é um patrimônio, assim, como é que se diz, uma grande força da infância, né? A criança tem essa capacidade de se colocar e de estar permanentemente agindo e brincando e representando, né? Eu acho que a arte não tem função. A arte ela tem que ser vivenciada, ela tem que ser permitida. Uma das coisas importantes da educação, muitas vezes perniciosas em certo sentido, é retirar da criança esse lúdico da vida e colocar para ele as responsabilidades da vida adulta, que são frias e sem arte. Então, partindo do princípio de que nós precisamos de crianças e seres humanos lúdicos, nós precisamos de pessoas artísticas. Tudo é arte. Os grandes cientistas são grandes artistas, porque para que o Stephen Hawking consiga entender o universo, como ele propõe nos livros dele, é absolutamente imaginação. É uma coisa artística isso. Eu acho que quando nós segmentamos e tiramos a arte do nosso cotidiano, aí nós esvaziamos todas as outras ciências. Nós caímos nas pessoas burocratas, nós criamos a burocracia. E a burocracia pode nos levar à transformação do mal, da banalidade do mal. O que o Domenico de Masi faz, é um sociólogo italiano, ele diz que a grande batalha que nós estamos vivenciando sempre é entre os burocratas e os criativos. Em certo sentido, é entre a arte e a burocracia. E que os burocratas estão ganhando essa parada. E a solução seria que os artistas e os criativos pudessem entrar mais no mundo burocrático, para que o mundo fique menos árido e menos difícil, né? Então, nesse sentido, talvez ali possa ser uma missão da arte, ela estar, a arte arejando a burocracia. Nem penso em nada mais, nem quero nada mais.
Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu já tinha ganho alguns festivais estudantis secundários, participava da Frente Gaúcha de Música Popular. Eu era um músico popular, assim, com participação na cena musical da cidade. Depois, mais tarde, eu pedi reingresso na universidade para estudar composição e regência, estudei 1 ano, aí eu fui fazer mestrado na Inglaterra e aí abandonei a música acadêmica, né? Pretendia entrar na faculdade, fazia música, estava me preparando para talvez fazer o concurso para a OSPA, ao mesmo tempo que eu estava no BNH trabalhando, né, como arquiteto. E aí, nesse período, sempre participei de festivais de música, compunha canções, é uma coisa que eu gosto muito, é de compor canções populares, né? Aprendi muito com meu pai isso, assim, que era canções que as pessoas gostassem de ouvir, né? Tocar canções que as pessoas gostassem. Depois eu fiz também essa composição do Pé de Pilão, história em quadrinho, né? Então eu sempre trabalhei 2, 3 turnos, né? E eu me lembro de ter assistido pela primeira vez o Tangos no IAB, e ali eu fiquei completamente apaixonado, achei que ali era o meu mundo, né? Naquele período eu estava fazendo, o Luiz Fernando Veríssimo tinha uma coluna, quer dizer, ele tinha uma coluna diária, mas nas quintas-feiras tinha um colaborador, ele convidava alguém para fazer a coluna. E nessa coluna ali, o professor Canflutes, que era um personagem que eu inventei assim, era arquiteto, urbanista e gênio, e sempre tinha propostas de soluções para o mundo, né? E aí eu contribuía, colaborava, a redução antropomórfica do povo brasileiro como solução para o problema habitacional, e várias propostas do Canflutes assim. Quando o Tangos começou, eu comecei a interagir com eles através de uma outra linguagem, que era aí o texto, né? E fazendo interferências, então saíram umas 3 ou 4 colunas do Veríssimo falando da esbórnia, né? E também eles começaram a tocar 2 canções minhas, o Ana Cristina, o Tango da Mãe, e a gente fazia encontros esbornianos, era o professor Canflutes, o maestro Pletskaya, Krau no Sangue, e a gente fazia aquelas conversas e debates sobre por que a esbórnia flutua e várias brincadeiras sobre a esbórnia. Então, eu me sinto assim como um esborniano, de fato, desde o nascedouro da história, participando e brincando com eles, com esse mundo. Em 90, não me lembro qual foi a data, eles resolveram fazer uma história em quadrinho, me convidaram para escrever a história em quadrinho. E aí eu fiz uma organização literária, assim, digamos assim, com desenhos do Edgar Vasquez, que era colega também da arquitetura, e a gente fez isso, né? Existem diversas formas como a arquitetura e a música se interagem, né? O processo de construção de um prédio, ou de um projeto, ou de uma... como eu digo sempre, assim, a arquitetura é mais do que uma profissão, ela é um verbo, é arquitetar, é pensar alguma coisa, construir algum mundo, né? Então, nesse ponto, a música é também uma arquitetura, tu constrói um universo, né? E existe também uma coisa forte, assim, quando nós estávamos gravando a Minha Longa Milonga, com os arranjos do Arthur de Faria, e ele começou a gravar a base, a percussão, o contrabaixo, toda a base da música, depois começou a colocar as harmonias, depois começou a colocar os instrumentos melódicos, que são quase que... Aí eu enxerguei a arquitetura. Eram as fundações da casa, depois as paredes dela, que é a estrutura toda, e depois as janelas, as portas, os detalhes, né? A arquitetura interna quase que vai nos instrumentos, solos e toda a melodia e as canções, a própria letra e tal. Então eu acho que ela também estruturalmente, no montar uma música, ela é também um arquitetar, assim como
A estrutura visual dela também é um projeto de um prédio quase, né? Há um certo aspecto na minha vivência com a arte, uma permanente situação de amador. Eu me sinto amador em todas as áreas que eu lido, inclusive na própria arquitetura. Apesar de ter trabalhado toda a minha vida, ter feito mestrado nessa área, especializações em diversas questões, e na música também ter estudado música com violino, violão, composição e regência em algum sentido, ter uma base teórica também no desenho, ter estudado desenho e também estudado literatura com Charles Kiefer, a professora Vela Molina. Inclusive, até agora, continuo sempre procurando conhecimentos teóricos para a construção de qualquer uma das ações que eu vou fazer. Eu acho que é fundamental a teoria ou o básico, assim, sabe, para a gente não ficar solto e também limitado, né? Eu acho, por trabalhar com uma visão amadora sobre todas elas entram juntas com a mesma. Não há um privilégio de uma sobre a outra, ou uma não é mais imponente do que a outra, né? Quando eu estou escrevendo um livro, me vem músicas na cabeça, né? E, logicamente, vem todo um projeto. Por exemplo, esse último que eu escrevi, que é a conclusão da trilogia do Porão Misterioso, o terceiro livro, eu tive que desenhar todo o universo, que a história vai acontecer em Budrelund, que fica debaixo da terra e tal. Então, tive que fazer um projeto arquitetônico, inclusive urbanístico, como é que os bichinhos andam por dentro daquilo. Então, tu tem que ter esse universo da arquitetura ali, ele está ali. Depois eles cantam, dançam, então tem a sua música, tem a sua linguagem, tem a sua literatura, Então, no fundo, cultura é esse caldo, sabe, de todas as áreas juntas. E há isso no ser humano, essa abrangência, né? Depois a tendência de especialização que a sociedade exige vai fazendo com que a gente tenha que abandonar sonhos, né? Não foi o meu caso, que eu retomei todos eles e continuo fazendo, né? Para viajar no céu todo estrelado, cair, voar no mel das nuvens, descobrir no colar de luzes a cidade a fluir, como um corpo a se mexer, a respirar e a se esconder em sonhos de se encantar.